E nesse vídeo aqui, finalmente você vai entender como é que pequenas empresas, que até então eram desconhecidas pelo mercado, estão conseguindo um excelente destaque e estão tomando a frente de muitas empresas midiáticas que não aprenderam ainda a utilizar da melhor forma a inteligência artificial para trazer mais confiança para o potencial cliente através da internet. Para você que não me conhece, eu sou o Leandro G7, eu sou o sócio fundador da Ordus Digital. Nosso objetivo é falar sobre credibilidade aqui, como que você aplica confiança na tua marca para que o cliente, ao procurar você pela internet, ele consiga encontrar você, confiar em você e quando ele entrar em contato com o teu time comercial, ele já está mais predisposto a comprar. Você vai entender como isso se processa nessa conversa que eu quero ter com você hoje aqui. Eu vou compartilhar a tela. Se você gosta desse tipo de assunto, eu já vou pedir para você se inscrever aqui, deixar o seu like para a gente trazer mais assuntos nesse sentido. Tá? Nós vamos falar sobre credibilidade e mais do que isso, nós vamos falar sobre como a IA ela tem ajudado pequenas empresas que antes estavam escondidas a avançarem. Como você pode aplicar isso no teu negócio também. Isso vai ser muito, muito interessante. Eu espero que realmente seja muito proveitoso para você. Entenda, se você não parar e observar a realidade, o que está acontecendo na atualidade, a tua empresa ela vai ficar invisível. E mais do que ficar invisível para o consumidor final, ela pode ficar invisível para a inteligência artificial. Entenda o que eu estou falando aqui. Muitas pessoas hoje já fazem isso. Talvez você faça isso, né? Que é, na hora que vai pesquisar um produto, uma empresa, um tipo de serviço, pergunta para a inteligência artificial. Liste para mim os principais negócios, as principais marcas, as principais empresas que fazem determinado serviço. E aí a inteligência artificial é que vai lá e vai buscar essas informações. É a inteligência artificial que vai varrer a internet para tentar encontrar as melhores marcas, as mais posicionadas. E é aí que entra esse quesito importante que eu quero falar com você hoje. A tua empresa ela precisa deixar de ser invisível para a inteligência artificial. Ela precisa comunicar no teu site, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu LinkedIn, seja lá onde for, ela precisa comunicar-se com a inteligência artificial. E não é falar bonito, não é o melhor discurso que vence. A IA, ela pesquisa coisas específicas. E isso é interessante da gente conversar aqui. Porque o comprador que você quer conquistar, ele já tomou 70% da decisão antes do primeiro contato. E essa decisão que ele toma antecipada, ele toma baseado no que a inteligência artificial traz para ele de resposta. Entenda, isso é um processo que está começando, mas é um processo que tende a aumentar, a crescer exponencialmente nos próximos meses, nos próximos anos. Então, se você ainda não faz as suas pesquisas de compra pela internet, pela inteligência artificial especificamente, um GPT da vida ali que seja, o teu cliente vai começar a fazer isso. E se você não se preparar, se a tua marca não estiver preparada para transmitir credibilidade para a IA, olha onde a gente chegou, meu. Você precisa transmitir credibilidade para a IA. Se ela não estiver preparada, ela pode perder mercado. Tá? Isso aqui é importante, né? Eu queria que você gravasse isso aqui. O comprador B2B, alguém que compra da sua empresa, ele já tomou 70% de decisão de compra antes de receber um primeiro e-mail da sua equipe. Às vezes você está tão focado em que e-mail que eu mando, que mensagem que eu mando, o que eu falo, o que eu deixo de falar, como eu deixo meu site bonito, como eu deixo as minhas redes sociais bem apresentáveis, quando na verdade são outros quesitos que a inteligência artificial procura para validar ou não uma marca. E se a tua marca não segue, não cumpre esses quesitos e esses requisitos, a tua marca ela fica mal posicionada. Entende o que eu estou falando? Porque isso é extremamente importante. O teu cliente ele toma a decisão antes e essa decisão vem da inteligência artificial. A maior parte das vezes. Se não vem ainda, vai vir daqui a pouco. O teu cliente ele pesquisa a sua empresa, ele avalia os seus concorrentes, ele faz tudo isso usando inteligência artificial sem falar com você, antes de falar com você, antes de falar com o teu time comercial. Então é muito importante que você esteja atento a essa realidade e consiga pesar da melhor forma possível isso. O que a IA falar sobre a tua empresa vai definir se você entra ou não no shortlist, aquela listinha curta de empresas validadas, empresas boas, empresas confiáveis, empresas que têm credibilidade. Você está conseguindo captar o que eu estou falando? Se a tua empresa não estiver preparada para responder a IA da melhor forma, daqui a alguns dias ela vai se tornar irrelevante, independente do tamanho que ela tenha. Então eu quero que você reflita comigo sobre isso e o meu papel aqui hoje é ajudar você a entender como você faz isso. Como você faz essa transição de não ser apenas bonito para o comprador da empresa, né? o responsável por compras, mas ela ser bonita para a IA. Bonita para a IA. Né? Como que a IA vai avaliar a tua empresa, o teu negócio? É isso que a gente vai conversar aqui.
Esse vídeo aqui é especificamente para você que tem a tua empresa em um desses perfis aqui. Se você é um fundador ou sócio de uma empresa B2B, tem um ciclo de venda consultivo que vai ali de 30, 180 dias muitas vezes, e em muitos casos você acaba sendo o principal fechador da empresa, né? Aquele que é o closer, o fechador de vendas. Também, esse vídeo aqui, se a tua empresa ela fatura aí em torno de 3 a 10 milhões por ano, eu quero falar especificamente com você, esse vale de 3 a 10 milhões por ano ali, são as empresas que precisam trabalhar isso, precisam trabalhar muito. Talvez investe já em marketing, mas não consegue ver retorno proporcional ao esforço comercial. Exatamente porque nós vamos falar sobre isso, tá? Eu não vou avançar agora não vou entregar spoiler, mas talvez você está olhando agora para o teu negócio e você tem esse sintoma aqui. Você tem perdido contratos importantes para quem parece mais confiável. Às vezes você percebe que concorrentes com menor estrutura estão fechando mais contratos do que você. O motivo às vezes não é nem o preço. Talvez o teu preço é menor, o concorrente está cobrando mais, mas ele está conseguindo fechar mais. Por que será? Ele está transmitindo essa confiança antes do primeiro contato. Nós vamos conversar sobre isso. Esse vídeo aqui é para você, se você se encaixa nesses padrões aqui. Inclusive, se você se encaixa nesses padrões, se inscreva nesse canal, porque eu quero conversar com você sobre isso muitas vezes, falando sobre esses assuntos aqui. Tá? Então, por que é importante você analisar isso aqui? Ó? Isso aqui é uma pesquisa feita pelo LinkedIn Big Ideas de 2026 e ela diz o seguinte: 90% dos compradores B2B já usaram a IA para pesquisar fornecedores. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para a gente poder conversar. Isso aqui é muito importante, 90%, volta aqui, 90% dos compradores B2B já usaram a IA para pesquisar fornecedores. Se você ainda não usou IA para pesquisar fornecedores, quem está atrasado é você. Me desculpa dizer isso aqui. Isso não é uma tendência emergente, é algo que, poxa, daqui a 5, 10 anos vai se tornar realidade. Não é, já é realidade. Não é uma tendência emergente, já é o comportamento padrão. Quando o seu SDR, o responsável seu aí por falar com os clientes, dispara o primeiro e-mail, o comprador já sabe quem está na lista, quais empresas estão na lista e quais empresas não estão. Pense nisso. Leve isso a sério, porque isso é a realidade do mercado agora. Olha a jornada real do comprador aqui. Né? Ele identifica o problema sem contato com você. Ele sabe qual é o problema dele, obviamente. Ele pesquisa no Google e na IA sem contato com você. Ele avalia a credibilidade, a confiança da marca sem contato com você, sem contato com a sua equipe. Ele monta a shortlist das empresas com as quais ele vai entrar em contato, vai pedir um orçamento sem contato com você. Aqui você entrou em contato com ele. Na hora que ele monta o shortlist, ou a tua empresa entra ou não entra. Entende? Aí a tua empresa vai fazer o primeiro contato aqui, ó. Seu SDR entra em cena aqui. No quinto passo, são 4 passos que vêm antes do primeiro contato. Então, antes de você colocar em mente, nossa, eu preciso treinar todo mundo para vender melhor, eu preciso ter uma equipe comercial que feche vendas com mais qualidade. Talvez o ponto seja 1, 2, 3, 4 passos antes, que faz parte dessa zona invisível da jornada de compra B2B. Ele identifica o problema sem você, pesquisa no Google sem você, avalia a credibilidade da tua marca sem precisar falar com você e monta uma lista de empresas confiáveis para as quais ele vai pedir orçamento sem falar com você. 96% das empresas B2B são invisíveis para IA durante a fase de descoberta do comprador. Isso aqui também é uma pesquisa, tem a fonte aqui para você, AI Visibility Index, de abril de 2026. Você vê, eu estou trazendo aqui para você alguns dados bem atualizados, tá? Para você entender que o mercado hoje ele está funcionando dessa forma. 96% das empresas B2B são invisíveis para IA. Eu não estou falando aqui do teu site bonito. O teu cliente encontra a tua marca quando ele pesquisa. Entenda. O teu cliente ele vai pesquisar para conhecer a tua marca. Mas muitas vezes, antes de pesquisar no Google ali para conhecer a tua marca, o teu site, seja o que for, ele vai pedir para a IA fazer isso, o GPT fazer essa pesquisa, o Perplexity fazer essa pesquisa e montar essa lista para ele. Você está entendendo? Então isso é extremamente importante de ser pensado, analisado para o teu negócio, levado a sério mesmo. Para que você analise, poxa, então o que eu preciso fazer para que a IA recomende a minha empresa, para que a IA coloque a minha marca nessa lista aí. Eu preciso. Então eu quero que você faça o teste aí agora. Você vai abrir o seu chat GPT, você vai digitar no chat GPT o nome da sua empresa e perguntar o que a IA sabe sobre sua empresa. Olha, o que você sabe sobre essa empresa? Pum. Em muitos casos vai ter uma resposta
bem básica. Em outros casos vai ter uma resposta baseada no que você já conversou com a IA, então é teu histórico, isso aí não é histórico da IA. Eu recomendo até que você faça isso deslogado, fora da sua conta do GPT, para que você veja o que realmente o GPT sabe sobre a tua empresa, e a partir disso você vai ter melhores informações. E muitas vezes o que você vai encontrar é isso aqui, ó, não encontrei informações verificáveis suficientes sobre essa empresa. Posso fornecer resultados limitados com base em dados públicos disponíveis. Aí ela vai buscar, fazer uma varredura na internet para tentar encontrar pontos importantes. É isso que o comprador vê quando ele pesquisa a sua empresa antes de decidir se vale a pena te contratar. Entenda o que eu estou falando para você. Se você já tem um histórico de conversa com o GPT, não vale. Sai daí. Desloga. Sai do login. Entra numa conta que não tem você não tem nenhuma conversa com o GPT e faça essa pergunta. Veja se ele encontra informações relevantes sobre a tua empresa. E que informações são essas? Se elas estão atualizadas, se elas são verdadeiras. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. Um teste. E aí você pode enxergar a partir de agora que existem 2 pontos cegos. O ponto cego número 1 é a tua empresa ela é invisível para IA. Ela pode ser mais linda que for, pode ter o site mais perfeito do planeta, pode ter a gestão de tráfego mais... Nossa, pode ter a agência mais top do Brasil e do mundo trabalhando nela. Se ela for invisível para IA, ela pode perder mercado em algum tempo. O sistema que o comprador usa para montar o shortlist dele não consegue verificar o que você entrega. E o ponto cego número 2 é você não consegue ver o que o mercado enxerga. Entende? Isso é importante. Você não consegue saber o que a IA está falando sobre a tua empresa para aquele cara que está pesquisando. Tem alguém pesquisando o nome da tua empresa na internet. E aí, quando ele está pesquisando com a IA, o que ele está encontrando? Essa é uma questão importante. Isso é algo que talvez faça sentido você começar a pensar um pouquinho. Né? Você não sabe o que a IA está dizendo sobre os seus concorrentes enquanto monta a lista sem você. Então a IA está falando sobre você e ela está contando uma história sobre você e está contando uma história sobre os seus concorrentes. E isso monta a percepção do comprador, cara. A causa raiz desses problemas, sabe o que é? A empresa nunca se comunicou de forma que um terceiro, seja ele humano ou algoritmo, consiga verificar o que ela entrega. Então, talvez a tua marca ela seja uma marca conhecida, mas no ambiente digital, falando de inteligência artificial ou não, talvez nunca tenha havido uma comunicação que a pessoa consiga sentir confiança ao ver aquilo, verificar de fato o que é entregue pela tua marca. E aí são esses 2 pontos cegos que a gente precisa tratar urgentemente. Precisa tratar para ontem. Porque senão a gente vai ficar sem resultado, cara. Daqui a pouco vai sair. É simplesmente isso que vai acontecer. As pessoas vão pesquisar na internet, vão mandar o GPT, o Perplexity, o Claude, seja lá o que for, fazer essa pesquisa. E a tua empresa não vai estar nessa pesquisa. E quando tiver, vai ter dados irrelevantes ou desatualizados. Isso precisa ser levado a sério. Isso precisa ser levado a sério. É por isso que eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, tá? Já vou continuar já. Mas eu quero dizer para você que esse canal toda semana, eu vou tentar publicar até mais do que um vídeo por semana aqui, mas a gente vai publicar conteúdo sobre como ser escolhido antes de abrir a boca. Antes do seu time comercial entrar em contato com o time, é importante que aquele que está pesquisando crie uma boa impressão sobre você. Senão ele não vai comprar, cara. Você perde antes de enviar o orçamento, antes de enviar o primeiro e-mail. Se isso faz sentido para você, se inscreva aí. Cada vídeo que eu vou trazer aqui vai ser um passo a passo concreto para reduzir o risco percebido da sua empresa. Preste atenção nessa palavra. Risco percebido. É o quanto o cliente percebe o risco de fazer negócio com a tua empresa. Então se inscreve aí para a gente poder avançar. Isso aqui é um case que eu quero contar para você que a gente fez com a nossa marca quando a gente identificou isso. Falou, cara, a gente tem que começar a conversar com o IA. A gente tem que começar a conversar com a inteligência artificial, porque o cliente vai começar a pesquisar isso. A gente tem um sistema interno aqui que a gente chama de I/O Score, que ele mede o quanto a empresa está preparada para ser encontrada e recomendada por sistemas de IA. Ele vai numa escala de 0 a 25, só para você ter uma ideia, tá? Quando eu coloquei a nossa empresa lá, ela já estava com uma notinha boa, não era tão ruim em comparação com a maioria do mercado. Mas era bem tensa. Então estava em 13. Quando a gente aplicou as melhorias sugeridas, foi para 22 em um único dia de trabalho. Coisa rápida. Pum, papum. A nota quase foi no topo. Quase foi em 25. Tem algumas coisinhas que a gente precisa ajustar ainda? Tem. A gente está fazendo rebrand da marca. Tem várias coisas acontecendo agora na Ordus que não permitem que a gente vá ao 25 de uma vez. Mas é a meta, né? E sair de 13 para 22 em um único dia, sabendo disso, é muito importante.
Coloca a tua marca como uma marca visível pela inteligência artificial. Então, o que a gente construiu? Só para você ter uma ideia, tá? Você não precisa entender disso aqui, mas foi construído um esquema de dados bem decente para a IA entender, descrições estruturadas das coisas do site, meta tags, para a gente conseguir conversar com a IA, uma presença verificável. Então, quando a IA pesquisa a empresa, ela encontra os canais da empresa, coerência, o que está falando num canal está falando no outro canal. É importante que haja essa coerência. Tem canais que falam uma coisa, tem empresas, né, que falam uma coisa no LinkedIn, outra coisa no Google, outra coisa no Instagram. A mesma informação deveria ser o mesmo número, é diferente. Pergunte por que a gente sabe isso, né? Porque a gente está desde 2016 no mercado trabalhando com isso. Então a gente entende isso e a gente já sabe os problemas das empresas. O LinkedIn tem uma social media que cuidou. Então ela escreveu lá as coisas que ela quis. O Instagram foi outro social media, foi uma agência que cuidou, gestor de tráfego, escreveu lá o que ele achou interessante. O Google foi o gestor da empresa ali que construiu o site. Ou foi uma agência diferente que construiu o site. A comunicação nesses canais está totalmente diferente. Não tem coerência de marca. O que vai acontecer se não tem coerência de marca? Simples assim. A empresa não é vista como relevante, porque ela tem várias informações desencontradas. Entende? O problema nunca foi que a Ordus não tinha credibilidade. Estava com 13 pontos ali. O problema era que essa credibilidade não estava comunicada de forma que um terceiro, seja um humano, ou seja, a própria inteligência artificial, de uma forma que eles conseguissem verificar facilmente e comprovar essas informações. Então não basta ser, você precisa ser verificável, não basta você ter essas características, ser uma empresa confiável, ser uma empresa boa, ser uma empresa conhecida, você precisa ser verificável. Entende? Entende o ponto que eu estou tentando trazer aqui para você? O problema não está onde você está procurando. O problema é esse aqui, ó. A gente tem esse conceito proprietário que a gente definiu, um método, na verdade é uma fórmula bem complexa que a gente construiu aqui ao longo dos anos. A gente chama ela de coeficiente de risco percebido, onde a gente faz a análise de perfis, a análise da empresa, faz um check-up mesmo de como a empresa está funcionando hoje no digital e ela traz uma nota. E esse coeficiente, quanto mais próximo de 10 ele tiver, a sua nota, pior é o nível de confiança que a tua marca apresenta na internet. Então a gente passa esse check-up e ela dá uma nota. O objetivo é você estar mais perto de 0 possível. Porque se tiver em 10, o risco percebido é muito alto. O coeficiente de risco percebido é esse nível de risco que o comprador atribui à sua empresa antes de iniciar qualquer negociação. Então ele não iniciou a negociação ainda, mas ele já deu uma nota mental para a tua empresa em questão de confiança. O quanto é arriscado fazer negócio com a tua marca. Quanto maior o CRP percebido, menor a chance de você entrar nessa listinha das melhores empresas do cliente. Independente do preço, independente da qualidade do que você entrega, não importa se você fizer uma empresa maravilhosa, que atende com todo o carinho e amor do mundo, não importa, cara. Se o cliente olha, ou se a inteligência artificial mesmo vai lá e faz uma varredura da tua marca na internet, e ela dá uma nota no coeficiente perto de 10, significa que a tua marca está construindo uma percepção negativa na mente do cliente. Em questão de coerência, credibilidade. A pergunta que poucos fundadores têm coragem de fazer é essa aqui. E é bem simples. O que o meu mercado realmente sabe sobre mim? Você já parou para se perguntar isso? O que o teu mercado realmente sabe sobre a tua marca? Será que ele sabe de fato o que a tua marca faz? Quantos anos tem de mercado? Qual é o principal objetivo? Qual é o principal valor que a tua marca entrega? Ou será que isso tudo é imaginado e construído ali na mente do prospect, do cliente, né? Não é o que você acha que ele sabe. É o que ele encontra quando pesquisa. O que a IA encontra, o que o comprador encontra quando ele pesquisa. Antes de saber, antes da sua equipe toda saber que ele existe. Né? Esse é o ponto. O que o mercado realmente sabe sobre você antes de você falar, nossa empresa está no mercado há tantos anos, nós somos maravilhosos, nós somos muito bons, nós atendemos dessa forma, cliente A, B, C. Antes disso acontecer, o que o mercado já sabe, o que ele já tem em mente sobre a tua marca. Esse ponto é importante, né? Por isso que eu quero convidar você agora. Pô, Leandro, seria legal. Eu vou até perguntar, seria legal você saber o coeficiente de risco percebido da tua marca? Eu acho que sim, né? Leandro, pô, eu gostaria de saber que nota que eu tiro, se eu tô perto de 10 ou se eu tô longe de 10, como é que tá isso? E mais do que isso, né? Como é que eu faço para resolver isso aí? Qual é o plano de ação para resolver isso aí? É por isso que eu estou disponibilizando aqui na descrição para você. É gratuito, tá? É gratuito.
Você vai tocar no link aqui na descrição, vai abrir uma página. Em 60 segundos você vai vai deixar ali os links das suas redes sociais. Você vai abrir um GPT. Entenda, a gente treinou um GPT específico para isso. Tá? A gente tem um aplicativo que faz isso, é muito mais complexo, enfim. Mas a gente desenhou um GPT para facilitar, porque a maioria das pessoas elas têm mais facilidade de lidar com o GPT. Então a gente criou um agente GPT específico, onde você vai colocar ali, você vai iniciar a conversa, vai abrir a telinha, pum! Iniciou a conversa, você vai colocar todos os links das suas redes sociais, o teu site, o teu Instagram, o teu LinkedIn, tudo que você tem. O teu Google Meu Negócio, não esqueça do Google Meu Negócio, tudo. Você vai colocar ali as informações e vai deixar o nosso agente de check-up de credibilidade analisar a coerência entre esses canais e o quanto ele transmite confiança. Em menos de 1 minuto ele vai trazer para você a nota, qual que é o teu coeficiente de risco percebido, o que está tendo problema, o que está causando esse engasgo ali, né? E um plano de ação específico para você conseguir resolver. É isso. E é gratuito. É gratuito. Tudo que você tem que fazer é óbvio, né? Você vai tocar no link, vai cair numa página. Nome, e-mail, WhatsApp. A hora que você deixar o teu nome, e-mail, WhatsApp, você vai direto pro GPT. Para esse GPT treinado para responder sobre a tua empresa. Ah, Leandro, eu quero falar com alguém da tua equipe e tal. Eu vou deixar o link para você falar com alguém da nossa equipe. Se você passar pelo CRP, no finalzinho vai ter um convite para você poder falar com a nossa equipe, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada, além do que o agente faz, tá? Mas eu quero convidar você aqui para fazer esse check-up. É gratuito, é menos de 1 minuto, você descobre qual que é o coeficiente de risco percebido da tua empresa. Seria interessante para você saber o quanto o cliente acha arriscado fazer negócio com a tua marca? Eu acho que sim, né? Então você está mais do que convidado, tá? No próximo vídeo a gente fala sobre ajustes que você precisa fazer para melhorar essa credibilidade. Enfim, nesse canal aqui a gente vai fazer muita coisa legal. Então vai ter assunto para aumentar a credibilidade da tua marca. Ponto final, é isso que a gente vai falar. Então se inscreva para você não perder nada do que a gente vai trazer. Toca aqui no link da descrição e faz esse check-up gratuito agora para você entender o teu coeficiente de risco percebido. Começa por aí. Esse é o primeiro passo, tá bom? Gostou desse conteúdo? Eu espero que você deixe seu like aqui, deixe seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço para você.